A paz do Senhor Jesus, nós vamos falar hoje sobre dominando a oratória, com 3 tipos de sermão. Dominando a oratória, com 3 tipos de sermão. Primeiro, temático. Segundo, textual. E o terceiro, expositivo. Esse é a continuação, o complemento da última matéria que ora eu dei, que foi a homilética, que faz parte da oratória. E o que é oratória? Oratória é a arte de falar bem em público. E se você quer falar bem em público, naturalmente tem que ter conhecimento e estudar. Veja lá os meus vídeos, eu falando das matérias da teologia da palavra de Deus. Dominando a oratória, com 3 tipos de sermão. O primeiro sermão, temático, é estruturado em torno de um tema. Ele não se detém a um texto específico. Você busca vários textos da Bíblia para apoiar e desenvolver o tema escolhido. É o sermão temático. Por exemplo, se você deseja falar do amor de Deus, cujo tema é o quê? O amor incondicional de Deus. Você escolhe esse tema, o amor incondicional de Deus. Tem que ter o primeiro tópico, Deus é amor. Esse é o sermão temático. Segundo tópico, Deus nos amou. Olha a referência do primeiro tópico, Deus é amor. Texto básico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai dar a introdução desses textos e você vai fazer tem que fazer uma boa desenvoltura. E no final tem a conclusão para esse tema. Deus é amor. Segundo tópico, Deus nos amou. Referência também, João 13,16. Deus é amor, Deus nos amou. E o terceiro tópico, Deus amou os pecadores. Romanos 5, 6 e 8. Como é fácil. Quando a pessoa tem um prazer de aprender as coisas. Esse é o sermão temático. Segundo, o sermão textual. O sermão textual é estruturado a partir de um texto escolhido. Desenvolve-se um tema com as suas divisões desse texto. Trabalho com uma pequena porção do texto. Depois se segue fazendo lógica e natural. O texto e o sermão cuja divisão baseia-se no texto. Neste caso, divide-se em uma dádiva. No caso, esse texto se divide. Por exemplo, o tema aqui do texto, o tema do texto expositivo primeiro, é uma dádiva de Deus. Tema, o amor de Deus é uma dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Subtópico, porque Ele é amor. 1 João, capítulo 4 e o versículo 8. Segundo, é uma dádiva sacrificial. Que Deus deu seu Filho unigênito. Soube assim como Abraão entregou seu próprio Filho único. Gênesis 22 em diante. A terceira, do sermão textual. Eu estou citando os exemplos. É uma dádiva eterna.
Louvado seja o nome de Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Subtópico: temos a vida eterna por Jesus Cristo. João capítulo 17 e o versículo 3. Os tópicos nascem do texto base e os subtópicos nascem de outros textos da Bíblia. É que não acontece não acontece no sermão expositivo, que ora eu vou falar. Vendo como é fácil quando a pessoa tem o conhecimento para explanar e pregar a palavra de Deus, conhecendo os 3 tipos de sermão. Agora eu vou falar o sermão expositivo. É estruturado em torno de um texto que normalmente é mais extenso. O grupo de versículos que forma o texto base da mensagem expositiva é chamado de unidade expositiva. Consiste em um número de versículos dos quais emerge a uma ideia central e completa do sermão expositivo. É preciso trabalhar bem a introdução, a conclusão, ao mesmo tempo. Que seja bem entendido. Tem que ter um bom conhecimento bíblico no sermão expositivo. Exemplo de sermão expositivo: Isaías capítulo 6, versículo 1 e o 6. Precisamos ver. Vocês lêem o capítulo 6, do 1 ao 8. Precisamos ver o que Isaías viu. Letra A. Ele viu a posição de Deus. Versículo 1. Letra B. Ele viu os atributos de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 4. E o versículo 2 e o 3. Letra C. Ele viu a presença de Deus. Versículo 4, no mesmo capítulo de Isaías. Você lê o livro de Isaías, capítulo 6, versículo do 1 a 8, e você vai tomando como esses temas. Quem Isaías viu? Ele viu o quê? A presença de Deus. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. Isaías capítulo 6, versículo 5 e o 7. Letra A. Ele sentiu a sua própria condição. Versículo 5 do mesmo capítulo. Letra B. Ele sentiu sua própria purificação. Isaías capítulo 6, versículo 7. Ele disse: estou disponível. Ele quis dizer: posso ir. Versículo 8. Ele disse que envia-me a mim. Versículo 8. Perceba que todo sermão é estruturado com o próprio texto de Isaías. Tudo isso aqui no livro do profeta Isaías. Como fazer um sermão expositivo? Primeiro, ore pedindo ao Senhor o texto que será usado na pregação. Ore a Deus primeiro. Segundo, qual vai ser o texto? Terceiro, entenda a ideia principal do texto. Quarto, ache as subdivisões do texto que hora você vai pregar. Quinto, pesquise comentários bíblicos. Sexto, pesquise teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas e dicionários. 7. Acrescente comentários e subdivisões. 8. Acrescente as aplicações em suas pregações. 9. Faça a introdução. 10. Termine com a conclusão. Toda pregação de qualquer sermão que você for fazer, que seja textual, expositivo ou temático, tem que ter primeiro um epígrafe. O tema, epígrafe significa tema.
E depois, na sequência, você dá a introdução daquele tema. Na sequência, você vai ter que fazer um bom desenvolvimento dessa pregação. Ter uma boa desenvoltura na sua pregação. E terceiro, ter a conclusão. Porque às vezes você vê aí pregações sem pé e sem cabeça, sem introdução, sem desenvolvimento e nem até mesmo sem conclusão. E os ouvintes como filha, será que aqueles ouvintes vão voltar uma outra vez para te ouvir? Está vendo como é bom a pessoa ter o conhecimento da palavra de Deus? Procure dicionários para você procurar palavras que você não sabe. Procure teologia sistemática. Você não vai aplicar a teologia, você vai aprender a teologia e deixar que o Espírito Santo trabalhe sua vida através de você para que você faça uma boa pregação. Porque as pessoas estão ali assim, ó, esperando uma palavra de Deus da sua parte. Que Deus abençoe. Fique em paz em nome do seu Jesus. Aqui é simplesmente um complemento da matéria homilética, que é dominando a oratória com 3 tipos de sermão: temático, textual e expositivo. Você escolhe qual desses 3 sermões você vai pregar. Faça seu esboço. Fique sempre com anotação. A nossa mente ela é fraca, podemos nos esquecer e você se embaraçar na hora da pregação. Volto a repetir, o que é oratória? Oratória é a arte de falar bem em público. Está na matéria homilética. Que Deus abençoe e fique em paz. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal no YouTube. Desperta Cristãos. Fique em paz em nome de Jesus.